João 14. Pode ler. Obrigada. João 14. O tema da mensagem essa noite é: para onde eu vou? Para onde irei? Era para onde eu for. Eu que mandei errado para a comunicação, tá? Essa noite, deixa eu te perguntar, para onde é que você tem ido? Para onde é que você vai? Essa noite, se você chegou até aqui, você sobreviveu a muitas coisas já aconteceram na sua vida. E essa noite, eu quero declarar que para algum lugar você vai. Amém? Eu não sei se você está estacionado, eu não sei como é que você tem vivido, mas para algum lugar você vai e você precisa decidir hoje para onde é o lugar que você vai. Para onde eu irei? Você vai precisar decidir hoje. Como assim, pastora? É porque nós só temos o hoje. Nós só temos o hoje. E Jesus está voltando. É nítido, é tanta guerra, é tanta enfermidade, são tantos acontecimentos. E eu preciso saber para onde é que eu estou indo. Para onde é que eu estou indo? João 14, de 1 a 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade àquele que crê em mim. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. Olha que interessante. Jesus é bom demais e é lindo demais. Ele prepara os seus discípulos para um novo tempo. Ele prepara os seus discípulos para uma nova estação. E você precisa ficar alerta, porque é exatamente assim na nossa vida. Passa ano, vem aniversário. E sempre existe uma nova estação, sempre existe um novo ciclo. E Jesus aqui, ele está preparando os discípulos, fortalecendo os discípulos para esse novo ciclo que iria chegar. E seria uma estação, um tempo onde Jesus não estaria ali, mas ele iria enviar o Consolador.
E aí, como qualquer ser humano, eu olho para os discípulos e eu vejo nos discípulos o ser humano de hoje. Eu falei, meu Deus, desde aquela época, os discípulos, os seres humanos já tinham problema de impaciência, de incredulidade, de falta de fé e de ansiedade. Porque Jesus está no meio deles, eles olhando para Jesus e Jesus dizendo assim, ó, não se perturbe o coração de vocês. Não deixe o coração de vocês ficarem perturbados. É só crer em mim. É só crer em mim. Esse é o segredo. Agora imagine, o próprio Jesus está falando com eles. Vocês não precisam ficar com o coração de vocês perturbados. Creiam em mim. Creiam em Deus e creiam também em mim. E ele fala assim, ó, não perturbe o coração de vocês, porque na casa do meu pai há muitos lugares. Eu vou para essa casa e eu vou preparar um lugar para vocês. E depois eu vou voltar para buscar vocês, para ficarem nesse lugar. Amém? Por que você tem corrido atrás de lugares se você já tem um lugar preparado? Por que você tem corrido atrás de lugares se você já tem uma morada preparada? Por que você tem corrido atrás de lugares, ou você tem perturbado o seu coração, se Jesus diz assim, ó, não perturbe o seu coração, é só crer em mim. Vocês nem precisam construir a casa de vocês, porque ela já está preparada. Eu só venho buscar vocês para vocês morarem nela. Como assim, pastor? Eu não tenho que construir nada? Já já nós vamos falar sobre isso. Mas olha só, os discípulos começam a questionar Jesus como qualquer outro ser humano. Como assim, Jesus? Para onde tu vai? Que caminho é esse? Como é que vai ser? Como é que nós vamos entrar nesse caminho? Como é que nós vamos descobrir para onde é que o Senhor vai? E Jesus dizendo, eu vou para o Pai, eu vou preparar. Vocês não estão entendendo. E interessante é que Filipe fala assim, Senhor, é como se Filipe falasse assim, Senhor, não precisa preparar nada não, só nos mostra o Pai. Não precisa ir preparar nada, só nos mostra quem é o Pai. E ele fala assim, como assim, Filipe? Tu está me vendo, tu viu os milagres, tu viu os acontecimentos, e você ainda não percebeu quem é o Pai? E Jesus vai dizendo, vai tranquilizando ali eles, e fala assim, olha, vocês só precisam estar no caminho. Para onde eu vou, vocês só precisam estar no caminho. E eu, o Senhor Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês andarem em mim, vocês chegarão nesse lugar, nessa morada que já está preparada para vocês. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Ele diz assim, ó, vocês só precisam crer, vocês só precisam acreditar. E aí, como qualquer ser humano, os discípulos ficam, mas é igual quando a gente recebe, né? Uma profecia, uma palavra, uma promessa, a gente pergunta assim, como é que vai ser? Até isso Jesus responde, como é que vocês vão chegar nesse lugar? Ele fala até o caminho, como é que eles vão chegar nesse lugar. Vocês não precisam se preocupar com nada, discípulos. Vocês só precisam caminhar em mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. É só não se desviar desse caminho. É só não deixar de crer em mim, que vai dar tudo certo. Amém? Crer é acreditar. Quem nunca aceitou Jesus, não crê em Jesus. Quem um dia esteve na presença de Deus e se distanciou, deixou de crer em Jesus. Porque Jesus diz assim, ó, não perturbe o vosso coração. Não fique inquieto o vosso coração. Não saia da posição. O segredo é só acreditar
em mim. Esse é o segredo. É só acreditar em mim. Amém? Pastora, mas como é que eu vou ficar nesse caminho? Como é que eu vou acreditar? Entenda, para tudo que o teu coração for entregue, será fácil você realizar. Para tudo que o teu coração for entregue, será fácil você realizar. O problema é o teu coração ser entregue ao lugar certo, à pessoa certa, à posição certa. Amém? E quando você se entrega a Jesus, o que acontece quando você se entrega a Jesus, aceita Jesus? Você está recebendo na sua vida um novo sacerdote. E tudo que esse sacerdote carrega. Então toda mentira, toda acusação, tudo aquilo que era contra a sua vida é anulado ali. Porque você está aceitando um novo sacerdote na sua vida. Amém? Você está aceitando o Todo-Poderoso. E ali Deus começa a fazer o quê? Moldar você. Tratar você. E Ele começa tratando você por onde? Intimidade gera identidade. Para conhecer a sua identidade em Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Intimidade vem através de relacionamento. Quando eu conheço a minha identidade, através dessa identidade o meu propósito é revelado. Através desse propósito eu começo a adquirir maturidade. E através dessa maturidade eu consigo cumprir o meu chamado. Amém? Glória a Deus. E é interessante, olha o que diz lá no versículo 12. Diz assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha o que Jesus está falando, olha, tem coisas que nós iremos realizar acreditando em Jesus, que nem Jesus fez, nem na palavra de Deus vai estar. Porque Ele fala assim, vocês que creem em mim farão obras maiores. Por quê? Porque eu vou para o Pai. E vocês serão os pequenos cristos aqui na terra, que no meu nome farão obras maiores. Glória a Deus. É só ficar no caminho, é só ir em direção ao Pai. Glória a Deus. Mas para onde eu irei? Se Jesus foi para o Pai, para onde é que eu irei? Qual é o meu destino? Se o Senhor foi preparar uma morada e eu tenho essa morada, quer dizer que nessa terra eu não tenho que construir nada? Não. Deus fez o casamento para você usufruir do seu casamento. Deus te deu uma família para você usufruir da sua família. Deus te deu um trabalho para você usufruir do seu trabalho. Deus te deu filhos para você usufruir dos seus filhos. Deus te deu e permitiu que você estivesse nessa terra para usufruir dessas coisas que estão aqui. Amém? Mas a construção que tem que ser feita, já foi feita lá no Pai. Você apenas vai usufruir das coisas que estão aqui. É tão certo que Deus ama a sua família. Por que Deus quer que você alinhe a sua casa? Para você poder usufruir da sua família. Porque a família foi criada para isso. É bênção de Deus. Amém? Deus te dá um bom trabalho para você usufruir dele. Amém? Porque é bênção de Deus. Mas tudo isso caminha no caminho do seu destino. E qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Para onde é que você vai? Você precisa saber, para você saber qual é o caminho. Para onde é que eu irei? Se eu vou para o mesmo caminho que Jesus foi, Ele é o caminho. E nesse caminho, se você decidir ir para Ele, se você decidir
E nesse caminho, você encontra a primeira coisa que eu gostaria de falar para você. A graça transformadora te alcança. Se você decidir ir para Ele, se você decidir ir para o Pai, se esse for o seu destino, a graça transformadora te alcança. Que graça é essa? É um favor que eu recebo. Para que serve essa graça? Para fortalecer você no meio do caminho, para que você não desista. Amém? Essa graça é um dom gratuito de Deus, que encontra o homem e faz uma restauração, uma transformação na vida do homem. Amém? Agora eu queria dizer algo para você. Você não encontra a graça se você não estiver em movimento. Você só encontra a graça se você estiver em movimento. Nós só encontramos a graça se nós estivermos em movimento. Não só o movimento externo, mas o movimento interno também. Porque Deus sonda o seu coração. Amém? Imagine comigo, Ana estéril, sem poder dar filhos. O que Ana fez? Para onde foi que Ana foi? Para onde eu irei se eu não posso dar filhos? Ana, ela foi no caminho, ela foi para Deus, ela foi ali, ela se ajoelhou e ela disse: para onde eu irei, Deus? Só tu podes, só o Senhor pode. Sabe por quê? A graça transformadora que fez daquela mulher estéril mãe de filhos, fez ela mãe de filhos porque ela se levantou e ela foi no caminho. Quando eu olho para Esther salvou uma nação, mas o que ela fez? Ela se levantou, chamou o povo e falou: vamos orar e jejuar, e depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E sabe o que aconteceu? A graça transformadora mudou uma lei e Esther salvou a sua nação. Amém? Quando eu olho para Paulo, aquele homem que não dava nada por ele, aquele homem que perseguia a igreja. Abra em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, 8, 9. Diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que Paulo não se gloriasse, viesse a vanglória, o orgulho do que o Senhor falasse com ele, existia um espinho na carne de Paulo. E Paulo está falando assim: por várias vezes eu orei ao Senhor que desviasse de mim, tirasse esse problema de mim. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. O favor não merecido vai te encontrar no tempo certo, na hora certa, na estação certa, se você estiver na posição certa. O que Paulo estava falando assim: quando eu estava mais fraco, aí que eu era forte, porque eu me humilhava. Paulo tinha um movimento. Sabe qual era o movimento de Paulo? Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E todo mundo que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus vê o favor de Deus no meio do caminho.
Mas sabe por que Paulo via o favor de Deus? Porque ele sabia para onde é que ele estava indo. Ele não ficava parado. Ele se levantava e sabia para onde é que ele estava indo. É para Ele que nós vamos. Porque a nossa morada já está pronta. E Paulo, na hora dessa fraqueza, a graça bastava. O favor não merecido de Deus bastava sobre a vida dele. Abra em Hebreus 4:16. Diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: cheguemos, pois, com confiança. Não está falando para você ficar sentado, não. Está falando, se achegue a Ele com confiança. E se achegando ao Senhor com confiança, você encontra misericórdia, você encontra favor não merecido, no tempo oportuno. Aqueles que estão em movimento, a graça sempre vai encontrar eles no meio do caminho. Aqueles que estão em movimento, a graça sempre vai encontrar eles no meio do caminho. Porque a palavra de Deus diz que a graça chega no tempo oportuno. Pastora, que tempo é esse? É o tempo que eu acho que eu não vou dar conta. Que tempo é esse? É o tempo que eu acho que as coisas não vão mudar. Mas mesmo achando que elas não irão mudar, eu sei para onde eu vou. Eu tenho um destino. Você acha que você quer chegar no Pai e o Pai não vai te ajudar no meio do caminho? Mais interessado do que você chegar no Pai é o Pai que quer que o filho dele chegue nos braços dele. Deus tem mais vontade do que você mesmo. Por isso que Ele envia o Espírito Santo, Ele envia anjo, Ele envia profeta para dizer: ei, meu filho, sentado, o favor não chega até você. Continua caminhando. Sabe que graça é essa? É quando aquela mulher se levanta, mesmo ali, vendo o vício, vendo o filho, vendo tanta coisa, mas ela não deixa de orar. Ela diz: Pai, eu sei que um dia essa situação vai mudar. Deus encontra, a graça encontra essa mulher que se levanta. A graça encontra esse pai que está com o coração preocupado. A graça encontra todo mundo que está em movimento. Por isso que existe tanta depressão no mundo. Porque o diabo ama os que ficam deitados. Eu não estou falando que você não vai ficar enfraquecido, porque Paulo ficou. Mas é lindo quando você consegue crer em Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A graça transformadora é essa, que você está no caminho e Jesus te reverte de força e começa a tornar o seu caminho perfeito. Amém? A graça é essa. Deixa eu dizer algo para vocês. A gente, quando mudou de cidade a segunda vez, nós precisamos se adequar, que a cidade era muito grande. E lá tinha um problema. Os aluguéis é só com fiador e aqueles valores altíssimos. E a gente foi para uma cidade que a gente não conhecia absolutamente ninguém. Ninguém. O Felipe foi transferido quando a gente chegou em Minas. E a gente precisou mudar para o segundo apartamento para ficar perto da igreja e perto dos nossos afazeres. E eu passei num apartamento e disse: meu Deus, eu quero morar nesse apartamento. Calculei a hora, o espaço, o tempo que eu ia, que ficava do meu trabalho, deixar a menina na escola. E tinha uma placa lá de uma imobiliária. Liguei nessa imobiliária. Quando eu liguei, a moça falou logo: tem que ter 2 fiadores.
Não sei quanto tem que dar. Aí eu falei, tá bom. Nós não somos daqui. Eu queria que você me desse o número da dona desse apartamento. Aí ele falou assim, a funcionária riu e falou assim, ô querida, vou te ser sincera, nem adianta tentar. Porque tanta gente já tentou. E ela não tira da gente. Ela não aluga direto para ninguém. E eu fiquei insistindo, mas me dá o número. Resumindo, eu fui lá no prédio e alguém do próprio prédio me deu, porque a imobiliária disse que eu ia perder tempo. Certo, aí eu marquei com essa mulher, liguei para ela já foi falando, porque tá na imobiliária. Eu falei assim, eu sei, mas eu queria ver o seu apartamento e conversar com a senhora. Contei que eu tinha vindo de outra cidade. E aí, a gente marcou de se encontrar. E ela foi, no meio do caminho eu encontrei ela, me mostrou o apartamento. E ela já foi com a chave. E ela falou, antes de eu falar qualquer coisa, ela perguntou se eu gostei. E ela falou assim que, daquela ligação, o esposo dela diz logo não. Só que aquela minha ligação para ela tinha mexido muito no coração dela. E existia 2 agravantes. Que a última pessoa que estava naquele apartamento tinha sido crente. E tinha destruído o apartamento dela e não tinha pago o aluguel. Então eles fizeram um trato que não ia alugar para crente e que não ia tirar da imobiliária. Só que ela não sabe que ela foi, depois da minha ligação, ela foi dormir e o coração dela ficou ali com aquela paz que ela tinha que alugar pra gente. Então, ela não me conhecia, ela disse assim, eu conversei com meu esposo, eu vou te dar a chave, vou mandar o contrato depois. Eu não sei o que é, mas eu senti uma paz em alugar para vocês. E todo mundo naquele prédio ficava encabulado, o que a gente tinha feito? O que a gente tinha feito? Porque ela tinha mudado de ideia. Nós não fizemos nada. A graça nos basta. A única coisa que eu fiz foi levantar da cadeira e insistir até o fim. Eu sei para onde eu vou. E no caminho a graça me encontra. No caminho a graça transforma a circunstância. Amém? Só que para você caminhar, a graça vai exigir de você uma palavrinha chamada fé. E a fé vai exigir de você que você acredite no Senhor Jesus. Amém? A graça só encontra quem está em movimento. E Paulo, ele disse exatamente isso. Paulo disse, eu pedi para o Senhor tirar esse problema, mas o Senhor não tirou. Mas quando eu estava fraco, eu me humilhava diante do Senhor e a graça me bastava. É aí que eu era forte. Amém? Você precisa saber para onde você vai. Por quê? Porque é o movimento que você vai fazer. E se você estiver indo para o Senhor, a graça te encontra no meio do caminho. Aleluia! A graça te encontra no meio do caminho. E muitas vezes você vai ter que trocar a graça por tirar o medo pela graça. O medo, ele paralisa. O medo vai fazer você ficar sentado e não se mover. Porque você vai pensar assim, e se eu continuar insistindo com isso aqui e eu estiver perdendo tempo? E se eu estiver perdendo tempo? Você acha que tudo que você quer e você investe, você está perdendo tempo, não é desejo do seu coração? O problema é que a gente se preocupa muito com os outros. Eu quero muito isso, mas e se a pessoa não quiser? Eu quero muito esse caminho, mas é um mais. O medo, ele vai tirar todas as tuas forças. A fé vai te jogar no caminho, você vai encontrar a graça e você vai chegar lá. Amém? Você vai chegar lá. Se você crê em Jesus, você não precisa perturbar o seu coração. A graça divina alcança os seus propósitos, apesar das suas debilidades. Amém? Glória a Deus.
Foi pela graça que nós fomos justificados. Você já viu uma pessoa que tenta se justificar e ela se enrola mais? Não tem? Aquele que tenta explicar onde não errou, ele se enrola mais. Porque na justificação a gente não tem parte. É totalmente pela graça. Jesus já nos justificou. Amém? Já nos defendeu, já pagou o preço. O que compete a mim? Andar em santidade. Porque não existe acusação mais sobre a minha vida. Amém? Por causa da graça, nós fomos defendidos. Amém? Confie em Deus, não fuja dos problemas. Encare eles, porque você sabe para onde você vai. A graça, esse favor não merecido de Deus, nos lembra da promessa de Deus. Amém? A graça que vai ajeitando as coisas no caminho, vai trazendo à sua memória a promessa de Deus sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, se Deus te fez uma promessa, Deus está lá no lugar da promessa. Porque foi Ele que fez. Não é assim? Então é para Ele que você tem que ir. Você tem que olhar para a promessa e lembrar, meu Deus, Deus está lá com a promessa me esperando. E o que está acontecendo? No meio do caminho Ele está me moldando. No meio do caminho Ele está me libertando. No meio do caminho Ele está colocando as vestes que eu tenho que ter para receber essa promessa. E a promessa vem das próprias mãos do meu Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Eu só preciso não desviar o meu olhar do lugar que eu tenho que chegar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa é entender que nesse caminho existe a graça transformadora. A segunda coisa, que para onde eu for, para onde você for, se nesse caminho existir Jesus, vai exigir de você obediência. Obediência. Deixa eu dizer algo para você. Não existe obediência sem amor. Não existe obediência sem amor. Abra sua Bíblia em João 14. João 14. João 14, 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá.
não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vivo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu o amo. Que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Amém? Olha que lindo, Jesus, ele mostra a vida dele para os discípulos e fala simplesmente para os discípulos assim: vocês só precisam viver a mesma coisa. Vocês só precisam fazer a mesma coisa. Porque tem hora que a gente fica assim: Senhor, como é que vai ser? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Você não descobre propósito se você não estiver caminhando. A graça não alcança você se você não estiver caminhando. Mas o Senhor disse assim: olha, o segredo é: eu provei que eu amo o meu Pai obedecendo. Vocês provam que me amam obedecendo. É só fazer o que eu fiz. Jesus diz assim, ó: é só fazer o que eu fiz. Obedeçam os meus mandamentos. E qual é o mandamento que ele está falando aqui? Ame o próximo. Amem uns aos outros. Assim, vocês estarão em mim. Eu estarei em vocês e nós estaremos no Pai. A prova de amor de Jesus é a obediência. A obediência encontra a graça no meio do caminho. E a graça te lembra das promessas de Deus. Tudo que você ama demais deixa você preso nesse lugar. Então tudo que eu tenho que amar demais é o Senhor Jesus. Porque eu vou ficar preso no Senhor Jesus. E se eu vou ficar preso no Senhor Jesus, eu vou obedecer o Senhor Jesus. O diabo, ele não vence um obediente. O diabo, ele não vence uma pessoa que obedece. Como assim, pastora? Quer dizer que não vai ter luta? Pode vir a luta que for. Jesus já venceu todas elas. Amém? O diabo não vence um obediente, porque ele não tem força contra a obediência. Ele não tem força. Pode se levantar quem quiser. Amém? Pode se levantar. O salmista, uma vez que ele estava sendo acusado, no Salmo 139, ele sabe muito bem como está o coração dele. Diz assim: Senhor, sonda, me examina e me sonda. Percebe os meus pensamentos e sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Se o Senhor perceber, eu te dou liberdade para consertar. Caso contrário, abata os meus inimigos. Deus é justo. O salmista, ele simplesmente sabia para onde é que ele estava indo. Amém? E Jesus diz assim, ó, Jesus repete 2 vezes nesse capítulo. Novamente no final ele diz assim: não perturbe o coração de vocês. É só fazer como eu fiz. Eu vou para o Pai. Vou preparar a morada para vocês. Vocês vão caminhar no meu nome. Vocês vão obedecer, amar o próximo. Vocês têm um destino. Eu vou voltar no tempo certo para buscar vocês. Isso é certo. Se isso não fosse certo, eu nem diria, Jesus diz. Amém? Eu nem diria. Mas vocês precisam obedecer os mandamentos assim como eu obedeci ao Pai. Amém? Não existe obediência sem amor. Agora, por que às vezes eu me perco neste destino que eu estou seguindo? Porque no meio do caminho começa a surgir falsos deuses. Começa a surgir os deuses do sucesso, da fama, dos status, do dinheiro, do relacionamento.
Pastora, mas tudo isso não é de Deus? É de Deus quando não vira um Deus na tua vida. Aí de Deus. É de Deus quando não vira um Deus na tua vida. Porque Deus fez tudo isso para você usufruir. Mas tudo isso não tem que ser teu dono. Amém? Porque tudo isso te prende no lugar errado. Então, existem falsos deuses. Falsos deuses que às vezes inconscientemente você fica preso e parado naquele lugar. É igual quando você sofreu na infância, sofreu na adolescência, sofreu. E aí você começa a ter vitórias. Você começa a crescer. Aí as pessoas falam: parabéns, Carlos. Você cresceu, prosperou. Aí o Carlos fala: foi tão difícil chegar aqui. Mas foi com muita luta que nós chegamos aqui. Inconscientemente existe um orgulho. Eu me esforcei demais e eu cheguei aqui. A palavra de Deus diz assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito. Os humildes de espírito reconhecem a graça. Os humildes de espírito entendem que se não foi o favor de Deus, eles não chegariam ali. Porque ninguém para um Covid se não for Deus. Quantas pessoas morreram? Ninguém para. Ninguém para um avião quando ele está caindo. Pode ter a tecnologia que for. Ninguém para. Só que inconscientemente vem um orgulhozinho. Porque eu lutei, eu me esforcei, eu cheguei até aqui. E ali, cadê a graça de Deus? Parece que não existiu a graça de Deus. Tudo que você tem é porque o favor de Deus te encontra no meio do caminho. Tudo que você tem é porque o favor de Deus te encontra no meio do caminho. O maior lugar que o diabo toma o nosso destino é aqui no nosso coração, ó. É aqui no nosso coração. Por isso que nós temos que orar todos os dias. Todos os dias nós temos que orar. Ah, quer dizer que se alguém vier falar que uma bênção ou me elogiar, eu tenho que falar: não, que é isso? Não. O problema não é no que você fala, o problema é o que está no seu coração. É o seu coração que o Senhor sonda. É o seu coração que o Senhor percebe. E se o seu coração é livre, amém. Com elogio ou sem elogio, você vai permanecer de pé. Bem-aventurados humildes de espírito significa os dependentes. Pastor, e o que eu faço para obedecer? Não existe obediência sem entrega. Não existe obediência sem entrega. Eu acho lindo aquele versículo assim: tudo que fizeres, faça como para o Senhor. Mulheres, se você sabe para onde você está indo, quando seu esposo lhe estressar, não fica bicudo e não deixa de fazer nada. Você tem que saber para onde você está indo, não é para o Senhor? Faça do mesmo jeito que o Senhor está vendo. Faça do mesmo jeito que o Senhor está recebendo. Esposo, a mulher está daquele jeito. Seja o homem que você tem que ser, porque o Senhor está vendo. É nesse movimento que a graça te encontra. É nesse movimento que há transformação. Não é na força do seu braço. Não é na fé da muita oração, mas a oração para quem eu faço, que é o Deus Todo-Poderoso, que muda alguma coisa. Amém? Glória a Deus. A obediência, ela só vem por meio de entrega. E a entrega, ela exige que você se esvazie de si mesmo. Todo mundo que se esvazia de si, se multiplica de Deus. Amém? Todo mundo que se esvazia de si, se multiplica de Deus. Amém? E tudo que Jesus estava dizendo era assim: olha, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. E lá tem uma morada para vocês. Vocês não precisam perturbar o coração de vocês. Vocês precisam saber para esse lugar que vocês vão, que eu vou voltar e vou buscar vocês. Andem no caminho, obedeçam no caminho. A graça encontra vocês no meio do caminho. Ou seja, não precisa se preocupar com algumas coisas que estão acontecendo. Só crê em mim. É isso que Jesus está dizendo. Só crê em mim.
Pastor, e por que essa distância às vezes? Parece que a promessa está tão distante. É porque nesse caminho acontece libertação. Nesse caminho a tua família vê e vem. Nesse caminho a graça vai te encontrando e as coisas vão sendo construídas. Você vai usufruindo daquilo que o Senhor tem para você aqui na terra. O louvor pode subir? Eu posso ouvir um amém? Mas a maior obediência que Deus pede é: amem uns aos outros, assim como eu amei o meu pai. Se você odeia alguém essa noite, libera essa pessoa. Libera essa pessoa. Porque obediência a Jesus é obedecer os seus mandamentos. E Jesus não gosta que você odeie ninguém. Não quer que você fique preso em ódio e falta de perdão. Porque isso perturba o seu coração e Deus não quer o seu coração perturbado. Sabe por que muitas vezes nós paramos na falta de perdão, no ódio, na traição, na decepção? Porque nós precisamos lembrar: para Ele eu vou, para Ti eu vou, Jesus. O problema está diante de mim, mas eu tenho que olhar além. Existe um Deus com a promessa na mão e eu estou caminhando é para Ele. Eu estou caminhando é para esse lugar. Amém? Eu estou caminhando é para esse lugar. Então, se você está indo para Deus e no meio do caminho você está lutando pela sua família, não desista, vai valer a pena. A graça te encontra no meio do caminho. Se você está indo para Deus, você quer que a sua família vá para Deus, o seu trabalho é para glorificar a Deus, tudo que você tem é para glorificar a Deus, mas a luta veio, crê somente em Jesus e continua indo para Ele. Quando nós não temos convicção do lugar que nós estamos indo, nós paramos no meio do caminho. Nós enfraquecemos no meio do caminho. Quer dizer que nem um dia eu posso chorar? Pode. Paulo, Jesus, tantos homens e mulheres de Deus choraram. Ana chorou demais. Ana chorou demais. Mas se for para sorrir, comece a sorrir na presença de Deus. Se for para chorar, chore na presença de Deus. Se for para se levantar, se levante na presença de Deus. Só não fique sentado distante da presença dEle, porque aí você vai morrer. Você pode ficar de pé no seu lugar essa noite? Às vezes você está tão preocupado com tantas coisas que você precisa construir. Você vai caminhar, a graça vai te alcançar e você vai usufruir. Mas lembre-se, lá no seu destino, que é nele, a sua construção já está pronta. A sua construção já está pronta. Isso é tão certo que as bênçãos de Deus, elas seguirão aqueles que creem. Às vezes está faltando você crer mais. Às vezes está faltando você crer mais. Você está perturbando seu coração por causa de um relacionamento? Será que Deus não pode te dar um relacionamento? Pode. Ele só quer que você devolva o relacionamento para Ele ter intimidade, que na hora certa Ele te entrega. Será que Deus não pode salvar uma família? Pode. Você só precisa estar no caminho para encontrar a graça de Deus. Se você sabe para onde você está indo, não pare no meio do caminho. Se você sabe para onde você está indo, não desista. Pastora, mas eu não tenho apoio de ninguém. Eu não tenho apoio de ninguém. Às vezes você não vai ter apoio de ninguém. Às vezes você não vai ter. Você vai ter que crer em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Amém? Em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu queria que nessa hora você fechasse seus olhos e você olhasse para onde você tem ido. E se você puder essa noite falar para o Senhor: é para Ti que eu vou, Senhor. A partir de hoje é para Ti que eu vou. Eu estou me cansando, eu estou me fadigando, eu estou entregando, eu estou me paralisando. Mas essa noite eu decido me encontrar com a graça no meio do caminho. Eu decido obedecer. Eu decido perdoar.
é para esse lugar que eu vou. Nós vamos cantar esse louvor. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos para que você não se distraia. E se tem alguma coisa perturbando seu coração, eu queria que você colocasse diante de Deus agora. E para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. E para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. De tuas promessas me moldaste, até meu feito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. E para ti eu vou, 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 me rendo a ti. Se Jesus voltasse hoje, em qual caminho ele ia te encontrar? Se Jesus voltasse agora, porque ele vai voltar para nos buscar, será que ele iria encontrar todos os discípulos dele? Ou será que você ia estar construindo o que você não deve construir? Ou será que você iria estar perdendo tempo com alguma coisa que está te sufocando? Eu acho lindo quando o Senhor fala: não perturbe o vosso coração, mas crê em mim. Quando um pecador peca, a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe por quê? Porque o pecador vem, se arrepende, e esse movimento faz ele encontrar a graça de Deus. E aí não existe mais acusação. Para onde você está indo? Você está lutando pela sua casa porque para algum lugar você está indo. Você está olhando para o Senhor, você está buscando algo. Eu queria dizer algo essa noite a você: não se turbe o vosso coração. Obedeça a Jesus. Se movimente, a graça do Senhor vai te bastar e vai te alcançar. Coloque a mão sobre o seu coração essa noite. Coloque a mão sobre o seu coração essa noite. E se essa noite, quem sabe essa noite é a noite que a graça
vai alcançar algumas pessoas aqui, porque você já estava em movimento. Então vai falando para o Senhor agora. Vai colocando diante do Senhor as suas dificuldades. Vai colocando diante do Senhor o teu coração. Você precisa saber para onde você está indo, para que você não pare no meio do caminho. E se você parou no meio do caminho, hoje é o dia de você levantar e continuar caminhando. Hoje é o dia de você levantar e continuar caminhando. Hoje, essa noite, coloque a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa noite eu te entrego a minha vida. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Senhor Jesus, se andei distante, essa noite eu volto. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais eu venha pecar contra ti.